Olá, meu nome é Cláudio Manculi, instrutor de fotografia da Via Cultural. Eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente o Curta Despertar, né? A oficina de fotografia do Curta Despertar. Nós vamos tratar de imagem e cidade, porque o despertar ele surge dessa discussão entre território e imagem, né? Fotografia, vídeo e outras coisas. Então eu quero discutir com vocês, discutir e produzir, né? Mas primeiro discutir, depois produzir. A relação entre cidade e imagem. A cidade que a gente vê nas imagens é a cidade que a gente vê todo dia. É a cidade que a gente vivencia e a cidade que nos é apresentada, sabe? São coisas diferentes. Eu quero também discutir com vocês a relação que a gente tem no fazer imagens, né, e lidar com elas. A gente tem um certo fetiche pela câmera fotográfica, né? Eu só vou fazer uma foto boa com aquela câmera, que é sempre a próxima. Sempre a câmera mais cara, sempre uma outra coisa, nunca o que a gente já tem, né? Mas se eu tivesse a lente virada do avesso por 3 vezes 12, sei lá, minha foto ia ficar muito melhor. Talvez, mas será que a gente precisa mesmo de toda essa questão com o equipamento? Óbvio que ele é importante, mas o que a gente consegue fazer com o que a gente já tem na mão? Inclusive se a gente não tiver nenhuma câmera, um celular para fazer uma foto. Dá para trabalhar com imagem, dá para fazer uns trabalhos muito interessantes sem nem realizar um clique, né? Então esses são os dois principais eixos aqui do Curta Despertar. Espero que vocês aproveitem o curso. Até mais! Nós vamos, no máximo, começar a explorar alguns aspectos sobre fotografia, cidade, arte. A gente não vai se aprofundar muito em nenhum desses temas. Podia ser o Cartier-Bresson e o Basquiat dando esse curso. Podia ensinar muita coisa para vocês, mas você não ia sair um artista formado, nem um fotógrafo profissional desse curso. Tá? Ele é um começo. Tá? Que eu espero, eu e os outros professores esperamos que vocês sigam nessa pesquisa, tá? A gente vai indicar alguns caminhos, vocês escolham os que lhe forem pertinentes e sigam na busca poética e teórica, tá bom? Também sintam-se à vontade para vir perguntar dicas, ajuda, mais explicação, porque às vezes, enfim, é um vídeo de 10 minutos, às vezes fica muito curto, né? A gente tem que dar uma condensada nas coisas para caber aí. Então pode perguntar, viu? Na moral, não tem erro não. Eu vou falar um pouco sobre fotografia e cidade, tá? De um modo bem geral, a cidade como a gente conhece surgiu ali no século XIX como desdobramento do êxodo rural. Olha só, hein? As aulas de história da 7ª série. Causado pela Revolução Industrial, as reformas higienistas, né, como o Haussmann lá em Paris e o Pereira Passos no Rio de Janeiro já no começo, né, do século XX, foi assim que começou a surgir essa ideia dessa nova metrópole, né? A burguesia ganhando dinheiro, tal, a indústria surgindo, as cabeças rolando lá na Europa, né, com o final da monarquia. Ao passo que se fortalecia uma vontade de uma cidade moderna, também vinha a necessidade por uma forma de se representar essa nova metrópole. A fotografia surge na primeira metade do século XIX, 1839, ela é patenteada pelo Daguerre lá em Paris, e encontra junto do retrato a cidade como objeto de registro tão moderno quanto se pretendia essa nova cidade. Tá? A gente junta aí a fome com a vontade de comer. Agora eu vou fazer uma pausa, né, porque senão a gente vai bem longe nessa pira, que eu gosto muito, inclusive. Gosto bastante desse assunto. Vamos fazer uma pausazinha e eu quero que você pense em fotos da cidade de São Paulo. O que vem na sua cabeça? Existe uma chance muito grande de ter vindo Ponte Estaiada, MASP, Avenida Paulista, né, de modo geral, Copan, Teatro Municipal,
Mercadão talvez, mas aí já é um pouco menos, né? Existe uma chance de ter parado num desses 5 primeiros aí, o que veio na sua cabeça. Alguma outra coisa? Também, mas principalmente esses que eu falei. Agora eu quero que você vá lá no Google, procure por imagens da cidade de São Paulo. O que vai aparecer? Essas coisas que eu falei. MASP, a Paulista, né? O escape da Paulista inteira, o Teatro Municipal, o Copan. É uma forma de mostrar uma cidade grandiosa, né? Uma forma elogiosa, uma forma imponente, uma forma... mais que uma forma, né? Ele mostra uma cidade espetáculo, né? Uma cidade reduzida a uma série de clichês que se repetem. Esse termo, cidade espetáculo, é de um cara chamado Guy Debord, um francês, artista e teórico muito importante, né, ali dos anos 50, que ele fala sobre a sociedade do espetáculo. E dentro disso tudo ele fala da cidade espetáculo. Então, corre lá no Google de novo, dá uma lidinha rápida ali em sociedade do espetáculo, se contextualizar, e volta aqui pra gente continuar essa nossa conversa. Agora que você já tem uma mínima ideia do que é essa cidade de espetáculo, eu quero fazer um exercício que trata do oposto. Eu quero que você me conte como é a sua São Paulo, ou a cidade que você mora, né? Porque é um curso online, você pode estar em Quixeramobim, que vai funcionar, tá tudo bem, tá certo. Certamente existem pedaços da cidade que você tem um tipo de relação. Você gosta daquele lugar, você conhece, passa sempre. Tem alguns lugares que você não conhece, tem uns lugares que você não gosta. Então, esse conjunto de coisas é seu e só seu. Como você se relaciona com esses pedaços, né? Isso é uma forma muito pessoal, né? Personalíssima, inclusive. Então, eu quero que você faça uma lista com 15 lugares que você acha importantes para você. Desses 15, eu quero que você exclua 8 e use esses 7 que sobraram como ponto de partida para fazer um painel, uma obra de arte, tá? Painel de pelo menos 30 por 40 centímetros, né? 2 folhas A4 juntas. E isso é uma oficina de fotografia, mas eu quero que você faça essa obra com técnica mista. Então você pode usar desenho, pode usar pintura, pode usar poesia, pode usar vídeo, colagem, pode ser digital, né? Pode ser digital muito bem feita no Photoshop, pode ser feita no Paint, pode ser feita no celular usando aquele Canva. Como você vai fazer? Não me importa. Você pode fazer com jornal, né, e cartolina, recortar e fazer um negócio físico. Tá tudo ótimo. Regra, pelo menos uma fotografia de técnica mista. Então são 2 regrinhas. Tá? Esse tamanho, pelo menos 30 por 40, que é para ser um painel mesmo, né? Não é para ser um flyer, né, pequenininho assim. Tá? Então vamos lá, recapitular. Um painel livre sobre a sua relação com a cidade. Você vai usar aqueles 7 dos 15 lugares que você listou como ponto de partida para essa obra. Pode usar qualquer técnica, desde que você use, desde que na realização tenha pelo menos uma foto. É bem livre, tá? Isso aqui não é a gente não está no primário, não vou pedir para você pintar dentro do círculo, então faça como você quiser. Não precisa ser bonito, não precisa ser mal feito também, né? Você pode explorar a coisa e você não precisa ter o compromisso de entregar um cartaz que tem a cara de peça publicitária, né? Que é aquela coisa linda, muito bem acabadinha, muito bem certinha, muito bem feita. Não. Para mim é mais importante que ela seja verdadeira, né? Que fale sobre você e a cidade. Eu quero propor uma série de exercícios, mais do que um caminho teórico, né? Vou falar rapidamente sobre alguns referenciais que me motivam, mas eu quero
propor exercícios, eu quero que vocês pratiquem. Existe um pensamento na fotografia que é um fetiche com a câmera, né? Que fotografia, para você ser um bom fotógrafo, você tem que operar bem uma câmera e ter uma câmera profissional, aquele monte de ajustes, lentes e coisas, botões e muito tamanho, muita coisa para ver, né? Você é um acontecimento na rua. E você pode ter e pode usar tudo isso, não tem nenhum problema. Mas você não é um fotógrafo apenas se você tiver isso aí, se você fizer toda essa cena da fotografia. Por exemplo, eu cito o trabalho da Cindy Sherman, que é maravilhoso, mas não é ela que aperta o botão. São autorretratos, ninguém questiona se as fotos deixam de ser dela, porque as fotos são definitivamente dela. Ela produz tudo, ela pensa em tudo aquilo, ela só não aperta o botão. Ela contrata um assistente para apertar o botão para ela. E daí? Ela é menos fotógrafa por causa disso? De jeito nenhum. Aqui no Brasil a gente tem um trabalho completamente diferente, né, do da Cindy Sherman, mas muito, muito, muito bonito, né, igualmente potente, da Rosângela Renault. Ela lida com fotos de arquivo. Então ela procura negativos e impressões já feitas de outras pessoas e ela vai reorganizando isso aí. Ela faz todo o trabalho de laboratório quando ela acha necessário, mas ela reorganiza e ela cria trabalhos a partir de imagens que ela incorpora, né, que ela se apropria. E ela não é menos fotógrafa porque ela pegou um negativo que já existia de alguém e ressignificou. Pelo contrário, ela é uma excelente fotógrafa. Então, eu quero que a gente comece a pensar um pouco mais nessa fotografia mais expandida, né? Para além do apertar a câmera e nossa, preciso daquela câmera, preciso trocar de celular. A gente consegue trabalhar com aquilo que a gente tem à mão. Uma câmera simples, um celular simples, às vezes câmera nenhuma. Com qualquer impresso hoje em dia tem alguma foto, né? Então, se você procurar, você consegue fazer fotografia com qualquer coisa, quase, né? Sem precisar ter uma câmera. E aí, tem um teórico catalão, eu sempre esqueço de onde ele é exatamente, o Joan Fontcuberta, que é um fotógrafo excelente e, além disso, é um dos teóricos mais ativos, né, da atualidade. Ele classifica a fotografia em duas partes, assim, que é a fotografia reflexiva, que é como se fosse uma janela para o mundo, né? É aquela foto que você não pensa sobre a foto, né? Você contempla, que é, por exemplo, uma fotografia de fundo de tela de celular ou de computador. É aquela foto que você não se questiona, você só contempla. Você olha para aquilo e fala, nossa, que bonito. E tem a fotografia reflexiva, né? Você olha para ela e ela te faz pensar, ela levanta uma questão. Às vezes é um problema, às vezes não é exatamente um problema, é uma questão mesmo, né? Um ponto de vista, uma argumentação não verbal. E a mim interessa essa fotografia, né? Não que eu não faça ou que eu não goste de fotografia contemplativa. Eu faço às vezes umas fotos bonitas só porque é bonita. Tudo bem. Mas dentro do contexto de um curso de fotografia ou de uma oficina curtinha, eu acho importantíssimo que a gente comece a pensar e a produzir ou tentar produzir imagens reflexivas, tendo em vista essa pequena bagagem teórica aí. São pequenos apontamentos, né? Eu quero propor uns exercícios para vocês. Exercício 1, a minha rua. A gente fez
Espero que vocês tenham feito, né? O painel sobre a sua relação com a cidade, né? Agora eu quero uma coisa mais focada. Quero que vocês entrem no Google Maps e achem a rua de vocês e que andem pela rua de vocês no Google Maps. Depois de andar, e é importante primeiro andar e depois executar, né? Depois de andar, eu quero que vocês façam 10 fotos. Podem ser prints ou podem ser fotos da tela. São duas coisas muito diferentes, né? Então, não me importa o que você vai escolher neste exercício. Então, primeiro exercício, 10 fotos sobre a rua de vocês. Explorem ângulos, aproveita, olha para baixo, olha para cima, para um lado, para o outro, chega perto de uma casa, chega longe, né? Se afasta, ok? 10 fotos. Segundo exercício, de novo no Google Maps, mas em vez de só andar pela rua de vocês, e ainda é na rua de vocês, né? Eu quero um ensaio, também com 10 fotos, sobre o que você gostaria que tivesse na rua de vocês, né? O que você gostaria que tivesse na sua rua. Outras 10 fotos, e aí eu quero colagens. Então, de novo, de qualquer forma, pode ser com Photoshop, muito bem feitinho, realista, se você quiser fazer isso tudo. Pode ser colagem com cola print e impressão em casa, tanto faz, mas eu quero que vocês, a partir de 10 fotos sobre a rua de vocês, insiram elementos que vocês gostariam que existissem e estivessem presentes na rua de vocês. Sei lá, você queria que tivesse uma montanha russa. Coloca lá um desenho de uma montanha russa, uma foto de uma montanha russa. Como você faz isso, não me interessa, tanto faz. Você pode desenhar a montanha russa, você pode pegar uma foto da London Eye, pode pegar uma ilustração, pode abrir uma revistinha em quadrinho, achar um desenho de uma montanha russa e colocar lá. Tudo bem. Um ensaio sobre como vocês gostariam que a rua de vocês fosse. O terceiro exercício, eu quero que vocês fotografem um vídeo. E aí eu quero que seja uma fotografia mesmo, tá? Não pode ser print, são coisas diferentes. E eu quero que isso fique mais ou menos evidente, tá? Você pode mostrar a mão segurando a tela do celular, ou o frame da televisão, sei lá. De novo, 10, e podem ser aspectos que você gosta da cidade, de alguma cidade, né? Pode ser qualquer cidade do mundo, pode ser fotos urbanas, podem ser aspectos que você não gosta, podem ser misturas, né, entre imagens de jornal, imagens de filme, qualquer coisa, desde que as 10 pareçam uma coisa só, né? Então quero 10 fotos que soem como um ensaio, né? Como um trabalho conjunto, soem, né? Interessante, que pareçam um conjunto de imagens, que tenham uma unidade entre si e que lidem com algum tema de interesse de vocês, dentro de fotografia urbana especificamente. Comecei falando sobre nós mesmos, né? Tipo, cada um de vocês e a cidade, na relação com os espaços que vocês escolhem e que vocês estão, que vocês ocupam e conseguem ocupar. E como isso é uma coisa muito única, né, para cada um de nós, inclusive, se você fizer essa conversa com as pessoas que moram na casa com você, na mesma casa que você, no mesmo prédio, você vai ter respostas muito diversas, né? E isso é muito interessante, como pessoas que têm rotinas parecidas têm relações tão diversas com a cidade. Depois a gente foi fechando, né, para a rua, e agora eu quero que a gente entre num âmbito um pouco mais íntimo, tá? Eu quero que a gente faça um trabalho
sobre alguns espaços dentro da casa de vocês. Eu quero que vocês façam uma série sobre o quarto de vocês. Eu, por exemplo, moro numa kitnet no centro de São Paulo. Tem várias coisas que eu gosto sobre isso, tem várias coisas que eu não gosto. O meu estilo de vida e as minhas opções recentes têm a ver com uma série de coisas e me levam até uma casa um pouco bagunçada, que às vezes me incomoda, às vezes não. Entrar nisso, né, nessa questão, é muito interessante, né? Sempre resulta num trabalho fotográfico muito frutífero, né? Com muitas possibilidades. Não é à toa que eu virei a câmera agora da parede branca para um pedaço da minha bagunça. Tem uma meia aqui que eu não sei por que está aqui. Se você procurar por essas histórias pessoais, esses trabalhos de fotografia documental pessoal, vocês vão ver coisas. Eu estou alternando, né, entre você e vocês. Eu ainda não me acostumei com essa coisa de online, né? Porque vocês geralmente assistem sozinhos, né? Então sou eu e um de vocês por vez na sua própria telinha. Ao mesmo tempo eu estou falando com todos vocês. É muito curioso, né? Enfim, esses trabalhos costumam ser muito bonitos e costumam ser muito tocantes. E eles demandam uma força muito grande, né? Para você olhar para dentro de si. Então, eu quero que vocês façam isso. Olhem para dentro de si e se vocês quiserem arrumar o quarto antes de fotografar, ótimo. Se não quiserem, ótimo também. Tá? Não existe muita regra para isso. Então, mas eu quero que vocês façam um ensaio fotográfico. Ensaio é um conjunto coeso que passa uma ideia. Então, de 8 a 15 fotos. E dessa vez eu quero fotos mesmo. E pode usar o que você quiser, né? Se quiser fazer com Polaroid, pode. Se quiser comprar uma câmera de grande formato, aprender a usar e fotografar o quarto com ela, também pode, não tem problema. Pode fazer com o celular, com a câmera do videogame. Pode, tá tudo certo. Mas eu quero de 8 a 15 fotos contando uma historinha, né? Não precisa ser uma historinha linear, né? Não precisa ter começo, meio e fim, tipo uma história com narrativa, personagem, blá, blá, blá. Não. Eu quero que as imagens se conversem e falem um pouco sobre a sua relação com esse espaço. Que você gosta, que você desgosta, talvez como você gostaria que fosse, não sei. Livre, mas é importante que isso aconteça. Eu não vou mudar de cenário, mas eu quero propor um segundo trabalho. Eu quero também um pequeno ensaio, né, uma série de 3 autorretratos. E aí vocês vão ter que dar um jeito de fazer 3 autorretratos no banheiro de vocês. Tudo bem? Acho que não tem muita dificuldade, né? São 8 a 15 fotos do quarto. Pode ser selfie? Pode ser foto só do quarto? Pode ser o que você quiser. Mas tem que ser um ensaio que pareça um ensaio do quarto e autorretratos no banheiro. E isso, então serão 3. É importante também que vocês escrevam e pensem sobre essas produções de vocês. Então eu quero que para cada um desses 2 trabalhos vocês escrevam 10 linhas. Então 2 parágrafos comentando comentando as escolhas de vocês, né? Porque ia falar o que os motivou. O que motivou vocês a fazer o trabalho foi a minha proposta. Então, eu quero que vocês comentem as escolhas, né? Por que isso, não aquilo? Por que o quarto arrumado? Por que o quarto bagunçado? Por que de perto? Por que de longe? Enfim. Por que a câmera do videogame? Por que a câmera descartável de 1912? Tudo bem? Então, um pequeno comentário de 10 linhas sobre cada um dos 2 exercícios. Tá ótimo? E eu vou aqui para o Curta Despertar apresentar um trabalho que tem uma relação com o que a gente desenvolveu ao longo dessa oficina. Isso aqui é um zine, uma publicação caseira experimental,
E ela de baixo custo, né? Ela é fácil de fazer, baratinha. E ela tem uma relação muito grande com o que eu abordei nos vídeos. Não está pronto ainda, né? A gente chama isso inclusive de boneco. São imagens sobrepostas, não sei se não... acho que assim, aqui dá para ver melhor. Aí, ó. São imagens sobrepostas. Algumas imagens eu fiz com o celular, outras imagens eu fiz com essa câmera que eu estou usando para filmar aqui. Algumas imagens eu fiz com uma câmera analógica, que agora ela está inclusive desmontada, né? Mas, tipo, completamente desmontada. Eu estou arrumando ela. A câmera de filme. Enfim, e eu peguei essas fotos, algumas delas são coloridas, outras já saíram em preto e branco. E fui trabalhando com elas em sucessivas impressões. Como assim? Aqui dá pra ver pelo menos duas imagens, né? Umas folhas e um olho, né? Um rosto de mulher. São duas imagens impressas em paralelo. Aqui, ó, são diversas imagens, inclusive as imagens, né, são impressas em camadas e costuradas. E aí quando eu junto as folhas, eu misturo as imagens, né? Então isso aqui é um pedaço de uma imagem, na verdade 3, 4, 5 imagens, não lembro mais. Isso aqui são outras imagens que juntas funcionam dessa maneira. Isso é pensado também, né? Eu fiz um certo trabalho aí de organizar antes de costurar, definir a ordem direitinho. Eu não passei fixador, a capa solta um pouco da tinta ainda. Aqui eu misturo um monte de imagem e inclusive texto, né? Tem alguns textos, não sei se dá pra ver aqui, né? Ao vivo é mais interessante, porque é muito carregado de tinta. Então, tem uma relação dessa coisa do meio caótica que me interessa, né, na cidade, e uma inspiração modernista, né, desses fotógrafos ali dos anos 40, 50, especialmente aqui em São Paulo, Brasília, né, a gente teve Rio também, a gente teve uma geração de fotógrafos que trabalhava muito explorando a forma fotográfica, né? E essa saturação de imagens, né, as fotos quase somem, viram só umas manchas e pouca coisa a gente consegue identificar. Eu uso para discutir a nossa relação de receptores, né? Quando a gente olha para uma foto, o que a gente espera de uma foto? A gente geralmente espera uma janela para a realidade. Quando eu encho de coisas, isso aqui não deixa de ser uma foto, né? Apesar de serem várias, mas ela fica nos lembrando constantemente de que isso aqui é uma imagem produzida, não é diferente da foto da RG, né? Que a gente olha para a pessoa, a gente não olha para a foto da pessoa. Entende a diferença? Então, esse é um dos meus pontos. O outro aqui é um diálogo meio direto com o caos que é a própria cidade, sabe? Quando a gente pensa, né, na metrópole como São Paulo, a gente pensa numa bagunça. E pode ser uma bagunça boa, tipo, sei lá, carnaval, ou pode ser uma bagunça ruim. O trânsito das 6 da tarde da Radial. Isso faz parte da nossa experiência. Então, na nossa experiência na cidade, da minha, principalmente. Então, eu acho que isso aqui é uma forma de lidar com essas questões que estão presentes na vida da gente, na minha, provavelmente na sua, de maneiras diferentes, mas estão presentes essas questões. Eu gosto bastante dessa combinação de páginas aqui. Enfim, como eu estava dizendo, isso aqui é só uma apresentação de um trabalho que está em andamento, isso aqui não está nem pronto. E eu também não espero que vocês copiem isso, né? Eu espero que isso aqui sirva de inspiração para, a partir disso, vocês produzirem as suas próprias obras, os seus próprios trabalhos. Ok? Se alguém tiver alguma curiosidade, quiser falar comigo,
pode me procurar no Instagram. Pode falar inclusive no Instagram da Via, que eu respondo, posso responder por lá. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado o curso, né, a oficina e os conteúdos. Até a próxima!